Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a última parte de estequiometria e estequiometria da eletrólise 2. Vamos lá, bastante isso aqui. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai estudar aqui o que acontece quando a gente tem cubas eletrolíticas ligadas em série, tá bom? Nesse caso, os elétrons que circulam na cuba são iguais, a corrente é a mesma, a corrente elétrica está a mesma, a quantidade de elétrons que passam pela cuba são iguais. Então, consequentemente, a quantidade de carga elétrica depositada em cada cuba é a mesma também, tá? Então, vamos lá. O que acontece nesse exemplo aqui, pessoal? Vamos pensar que nós temos 3 cubas eletrolíticas conectadas em série. A primeira, sulfato de zinco. A segunda, cloreto de ferro 3. E a terceira, nitrato de prata. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai ter 3 metais diferentes. Veja só que interessante. E assim, cada metal, além de ser um elemento químico diferente, então ele vai ser depositado... além dele ser elemento diferente, que vai depositar, tem uma massa molecular diferente, ele também tem, são metais com cargas diferentes, então as reações de redução dele utilizam quantidade de elétrons diferentes também, tá bom? Então, assim, veja bem, que isso é interessante. Supondo que um dado intervalo de tempo, a carga que passou através dessas 3 séries cubas em série foi 6 farad, então vamos considerar que a corrente que passa por essas cubas seja de 6 farad. O exercício pede para a gente determinar o número de mols de metal que se depositará em cada eletrodo, em cada cuba. Veja aqui que nós temos 3 metais diferentes com cargas diferentes. Então, vamos primeiro, o zinco. O zinco, a reação de redução dele é zinco 2+. Se ele tem 2 cargas elétricas positivas, ele precisa receber 2 mols de elétrons para formar zinco sólido. Perdão. O ferro 3 mais 3 elétrons formando ferro sólido. 3 mols de elétrons. E, por último, a prata mais 1 mol de elétrons, formando prata sólido. Perceba aqui, ó, além de ser elementos químicos diferentes, que vão ser depositados nos cátodos, cátodo redução, além disso, os metais são diferentes com cargas diferentes, o que faz com que a quantidade de carga utilizada vai ser diferente. Nesse caso, isso aqui é que a gente calcula a quantidade aqui de mols, ele não está pedindo a massa. Então, como a gente vai fazer? Pessoal, primeiro, para o zinco. Ele fala que vai ser passado 6 farad de corrente. Então, olha, o zinco 2+, mais 2 elétrons, formando zinco sólido, certo? Pessoal, essa é a redução. Pela reação, o que a gente fala? Que para produzir 1 mol de zinco sólido, eu preciso de 2 mols de elétrons. 2 mols de elétrons são 2 farad, certo? Então, 2 farad forma 1 mol de zinco. 6 farad, que é o que ele está passando aqui pela nossa cuba, vai formar X, certo? E aqui a gente faz uma regra de 3, 2 vezes X, 6 vezes 1, vai dar 3 mols de zinco. Se ele pedisse a massa de zinco depositada, se tem a massa molecular, a massa atômica, perdão, do zinco, 1 mol de zinco só um minutinho, 65,4 gramas. 3 mols de zinco, que é o que a gente determinou, vai formar X. E por aqui você acha a massa de zinco depositada, se o exercício pedisse. 3 vezes 65,4, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 5, 15, com 16, vai 1, 3 vezes 18, 19. 196,2 gramas. Se o exercício pedisse, que é o que vai pedir numa questão do vestibular, por exemplo. Tá? Beleza, pessoal? Na cuba 2, aqui, ó, nós temos a reação de redução do ferro.
Pela reação, 3 mols de elétrons formam 1 mol de ferro sólido. Então, 3 mols de elétrons são 3 Faraday e formam 1 mol de elétrons. Como o exercício fala que a gente usou 6 Faraday, 6 Faraday forma Y. Resolvendo a regra de 3, a gente encontra que a quantidade utilizada é 6. É 2 mols de ferro, tá bom? E para a cuba 3, tem a prata. Pela reação de redução da prata, ela vai usar 1 mol de elétron. 1 mol de elétron equivale a 1 Faraday. 1 Faraday forma 1 mol de prata. 6 Faraday vai formar Z, tá? Essa é a lógica. E aí, calculando a regra de 3, você formou 6 mols de Faraday. Perceba que a quantidade de mols de cada elemento depositado vai ser diferente. O zinco, a mesma corrente, 6 Faraday, deposita uma quantidade diferente. 3 mols de zinco, 2 de ferro e 6 de prata, tá? Então, a quantidade é diferente. A carga passada é a mesma, mas a quantidade depositada é diferente, tá bom? E aqui a gente vai trabalhar alguns exemplos de exercícios envolvendo isso. Primeiro deles, pessoal, foi feita a eletrólise de 2 soluções aquosas ligadas em série, uma contendo sulfato de cobre 2, CO4, e outra nitrato de prata, tá? Nessa eletrólise, uma corrente elétrica de 1,93 ampere atravessou o sistema durante um intervalo de 1 hora. E aqui está a pegadinha, pessoal. Tem que tomar cuidado. Olha, ele deu tempo em horas. E a gente não pode usar tempo em horas, tá? A gente precisa depositar, para achar a quantidade de carga, você tem que ter a quantidade em segundos. Então, olha, foi feita a eletrólise aquosa, sulfato de cobre, numa cuba, e na outra, nitrato de prata. Aqui, o nosso sistema foi 1,93 ampere, ele deu a corrente está em ampere, bonitinho, mas o tempo não está. E aqui, ele quer que a gente calcule quanto de cada metal vai ser depositado, tá? No cátodo daquela cuba. Então, aqui a gente vai ter a cobre, a massa atômica da prata, e aqui o quanto que vale de carga 1 Faraday. Primeira coisa aqui, ó, 1 hora. Pessoal, a gente precisa, na forma do kit, que é igual I vezes T, a gente precisa usar o tempo em segundos. Esse tempo tem que estar em segundos. E aqui a corrente tem que estar em ampere. E aí a gente sabe que 60 segundos é igual a 1 minuto. E a gente sabe também que 3.600 segundos é 1 hora. Então, a gente vai ter que usar esse tempo aí em segundos e não em horas, certo? Primeira coisa, pessoal, e as reações de redução? Cobre, aqui o cobre 2 mais e o sulfato 2 menos. Prata, sempre prata forma cátions com carga uma carga positiva e o nitrato uma carga negativa. Reação de redução do cobre, cobre 2 mais 2 elétrons, formando cobre sólido. Prata mais 1 elétron forma prata sólida. Belezinha, pessoal? Certinho? Vamos lá, então. Aqui tem as reações de redução. Oi, Danilo. Oi, professor. Tudo bem? Tudo. Certinho? Certinho. Hoje lembrou de mim, né? Danilo, vem aqui, ó. Vamos lá, a gente está trabalhando alguns exercícios sobre deposição de eletrólise de deposição. Quando eu tenho mais de uma cuba conectada. Então, olha aqui, ó. Tudo certinho? Podemos prosseguir? Certinho. Hã? Então, vamos lá. Prosseguir. Você está em casa? Sim, estou em casa. Estou ajudando no almoço. Então, aqui, ó, nós temos aqui nesse processo de eletrólise 2 cubas, tá? Uma delas tem nitrato de sulfato de cobre e outra nitrato de prata. E aí está fazendo a eletrólise com elas conectadas em série, tá bom? Uma tem sulfato de cobre e outra nitrato de prata. Então, olha, aqui estão as reações de redução, tá? Do cobre e da prata, tá? O cobre tem 2 cargas positivas, então ele vai ganhar 2 elétrons, formando cobre sólido.
A prata tem uma carga positiva, então ele vai ganhar 1 mol de elétrons para formar prata sólida. Tá? Pessoal, então aqui, ó. Primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, ele fala que o tempo de deposição foi 1 hora. E aí, para a gente calcular a quantidade de carga depositada, você tem que transformar essa 1 hora em segundos. E 1 hora são 3.600 segundos, tá? 1 hora, 3.600 segundos. Beleza? Agora a gente vai calcular a quantidade de carga depositada nesse sistema. Carga é igual I vezes T, certo? Aqui, ó, a carga a gente quer encontrar, a corrente é o I, a gente tem, 1,93, e o tempo, 3.600 segundos, a gente tem também. Calculando aqui, ó, Q é igual a I vezes T, a corrente 1,93 e a carga 3.600. Refazendo a multiplicação, aqui vai dar uma carga de... Ué, repetiu o slide? Acho que eu esqueci de colocar o valor aqui, ó. 1,93 vezes 3.600. 6.000. Essa é a carga que foi depositada, tá? Fazendo multiplicação. Então, nós temos aqui as duas cubas, certo? Eletrolíticas. Certo? E por essas cubas passaram esse tipo de corrente, essa quantidade de corrente aqui, tá? 6.948 coulombs. Ok, pessoal? Okay. Vamos lá, quem mais que entrou aqui com a gente? Carolzinha, tudo certinho? Vamos lá. Então, assim, nós temos essas duas cubas e por essas cubas vai passar essa quantidade de corrente. Agora, a gente vai ter que determinar quanto de cada um dos metais vai ser depositado. Quanto de cobre num eletrodo e quanto de prata no outro eletrodo. Tá? Lembrando, como estão em cubas separadas, eu consigo depositar os dois. Se tivesse na mesma cuba, aí ia ter a competição. E aí, o metal mais nobre, que seria a prata, iria ser depositado. Vamos lá. Primeiro, para a solução de sulfato de cobre, como que vai ser a deposição? A gente tem que a reação de deposição aqui, ó, a reação de catódica. Por essa reação aqui, 2 mols de cobre forma 1 mol, 2 mols de elétrons forma 1 mol de cobre, que está aqui na primeira linha, ó. 2 mols de elétrons forma 1 mol de cobre. Beleza, Danilo? E aqui embaixo, então, só que 1 mol de elétrons é a mesma coisa que 96.500 coulomb, certo? Então, olha, 2 vezes 96.500 igual, vai formar quanto? A massa atômica do cobre, que é a massa atômica tabelada, é 63,5. Carol, tudo certinho? Então, lá. Então, nós temos duas cubas conectadas. A reação de redução do cobre é essa. Dois vezes 96.500 igual a 63,5, certo? Por que 96.500? Porque 1 mol de elétrons é 96.500. Multiplica por 2, por quê? Porque são 2 mols de elétrons. E aqui, 63,5, porque 1 mol de cobre equivale a 63,5 gramas. Agora, quanto de corrente elétrica a gente passou? A gente passou 6.948 coulomb. E isso vai ser igual à massa de cobre depositada. Tá? E agora a gente faz por regra de 3. 2 vezes 96.500 vezes massa do cobre, 6.948 vezes 63,5. Vamos lá. 2 vezes 96.500
vezes a massa do cobre, igual 6 vezes 98 vezes a massa do 63,5. Resolvendo essa continha, tá? Quanto que vai dar? Vou aqui fazendo a resolução, vai dar 2,286 gramas de cobre, tá? Então, essa é a massa depositada. Entenderam a lógica, Carol? Danilo? Entendi. Tá? Agora, a gente vai usar como as cubas, aqui só para vocês que perdeu o enunciado, Carol, nós temos duas cubas conectadas em série, tá? Então, as duas cubas estão conectadas em série, uma tem sulfato de cobre e a outra tem nitrato de prata. Tá? E elas estão passando aqui, tem o voltímetro, e é passada aqui uma corrente de 1,93 ampere por 1 hora. Tá? E aí ela quer saber quanto que vai depositar de cobre no cátodo e prata no outro cátodo, tá? Com essa corrente passada. Como elas estão conectadas em série, a quantidade de corrente que passa pelas séries é igual. Tá? Óbvio que a quantidade, como são elementos químicos diferentes, prata e cobre, e a carga é diferente, a quantidade de mols depositada vai ser diferente. E ele quer saber a quantidade de massa. A gente determinou que esse tempo aqui, ó, 1,93 ampere por 1 hora, vai depositar, equivale a uma carga de 6.948 coulomb, tá? E aí, com base nisso, a gente determina quanto de cada metal vai ser depositado. Tá bom. Carol e Danilo, vocês acharam esse conteúdo de estequiometria da eletrólise fácil ou difícil? Eu achei fácil, professor. Achei fácil. Carol, o que você achou? Carol? Você achou fácil? Manda o joinha. Você achou difícil mandar, tipo, a outra versão do joinha. Não tem outra versão do joinha. Por que vota nisso? Eu não entendi esse negócio ainda. Às vezes não vota nisso. A versão negativa do joinha. Aqui eu tenho, então. Aqui já calculamos. Então, determinamos a massa de cobre. Agora, vamos determinar a parte da prata, tá? Então, a parte da prata é o quê? A reação de redução da prata está aqui em cima. Pela reação de redução da prata, a gente tem que 1 mol de prata, 1 mol de elétrons forma 1 mol de prata. Então, 1 mol de elétrons, 1 mol de prata. 1 mol de elétrons é 96.500. Eu vou multiplicar aqui por 1 pelo coeficiente estequiométrico, mas 1 vezes qualquer número ele mesmo. E 1 mol de prata, o exercício falou que isso aqui é a massa atômica da prata tabelada. O exercício deu, vocês pegam na tabela periódica. Beleza? Então, é a massa atômica, ok? É a massa atômica da prata. Beleza, vamos lá. Agora aqui a gente tem 1 mol de elétrons, 1 vezes 96.500 forma 108. Só que quanto de corrente elétrica a gente... 6.948 coulomb, que vai formar uma massa de prata. Essa é a regra de 3 que a gente montou. Então, nosso circuito passou 6.948 coulomb. Fazendo isso, pessoal, montando aqui é uma regra de 3, né? Faz 1 vezes 96.500, que é 96.500 vezes a massa, 6.948 vezes 108. E aí a gente encontra uma massa de prata de 7,776 gramas. Então, a gente deposita uma massa razoável de prata. Tá? Perceba aqui, ó, a mesma quantidade de carga passada, porque a carga, nós temos as duas cubas conectadas em série, então a carga aqui, ó, 2 cubas conectadas em série. Aqui, sulfato de cobre, nitrato de prata. As duas cubas estão conectadas em série por um voltímetro, certo? E aí o que acontece? Aqui
no cátodo haverá deposição de cobre e na outra célula vai ter deposição de prata. A quantidade de carga de passada foi a mesma, 6.948 coulomb, a quantidade foi a mesma, só que a gente percebe o quê? Que a massa dos dois materiais foi depositada foi diferente. Por quê? Primeiro, são elementos químicos diferentes, cobre e prata, então a massa atômica é diferente, então, primeira coisa. E a segunda coisa é que a reação de redução do cobre foi 2 cargas positivas e da prata é 1 carga positiva. Ou seja, a quantidade de elétrons para fazer a redução é diferente, então você tem a quantidade de material depositada vai ser diferente, tá bom? Pessoal, isso aí na prática é muito feito, tá? Pela indústria e tal, porque eles precisam saber, quando eles vão fazer uma deposição, quanto de carga eles têm que depositar por quanto tempo para obter a quantidade de material desejado, tá bom? Isso é a eficiência do processo, tá legal também. Beleza? Eu vou fazer mais esse exercício com vocês, tá? Eu acho que é importante. Depois eu libero vocês. Deu uma travadinha, tá? Esse exercício aqui, ele é um exercício complicadinho, mas ele é bem bacana. Acho que tem mais um, desculpa. Acho que é esse mais um. Só vamos resolver esse, dependendo de como for, a gente resolve mais um ou não. Estudando a deposição eletrolítica dos íons, tá? Ele deu 2 íons aqui, e ele fala AX, A mais X e B, Y positivo. Passagem de 4 mols de elétrons pelo circuito provoca a deposição de 4 mols de A, 1 mol de B e 2 mols de C. E aí ele quer que a gente calcule as cargas dos dois aqui, tá? Ele quer que a gente calcule a carga dos cátions com base nesses valores de mols depositados. Então, lá, pessoal, vamos pensar primeiro no A. Deixa eu fazer aqui, ó. O A, ele tem, a carga dele é o quê? AX mais. Se ele tem X cargas positivas, ele precisa receber X elétrons para formar o A sólido. Então, o que a gente percebe pela reação? X elétrons forma 1 mol de A. O que o exercício falou? Que quando foram passados 4 mols de elétrons, esse exercício falou, formou quanto de A? 4 mols. Ou seja, dá para fazer, vamos fazer por bonitinho, por regra de 3, que acho que fica melhor resolvido. Fazendo a regra de 3, x vezes 4, 4 vezes 1 aqui. Vai dar quanto? X vezes 4 igual 4 vezes 1. X vezes 4, 4 vezes 1, 4. X vezes 4 igual a 4. Vou isolar o valor do x. X igual 4 dividido por 4, x igual a 1. Então, a carga desse primeiro cátion é 1. Quando eu passei 4 mols de elétrons, depositou 4 mols do nosso composto A. Então, a carga dele é 1. Beleza, pessoalzinho? Manda um joinha aí. Beleza? Agora, vamos fazer para o B. Passa o slide. Dá umas travadinhas, não sei o que acontece esse negócio aqui. Aqui, ó. Eu tenho resolvido aqui, ó. Veja para o B, pessoal. Ele tem a carga do B é Y+. Então, se a carga é Y+, a gente precisa, para fazer a redução dele, precisa de Y elétrons, tá? Para formar nosso B. Então, Y elétrons forma quanto? Como não tem nenhum número aqui na frente, é 1. 1 mol de B. Quanto que a gente passou? 4 mols de elétrons.
4 mol. Formou quanto? Formou, ele falou que só 1 mol de B. Essa carga, esse Y aqui que a gente quer que a gente calcule, que é a carga do nosso Y. Fica cruzado, Y vezes 1, 4 vezes 1. Vai dar quanto? Vou fazer aqui do ladinho. Y vezes 1. Sinal que o nosso B, a carga dele é 4 mais. Beleza? Entenderam o raciocínio, galera? E agora a gente vai fazer para o último, para o C, tá? Que o C que é o mais, que é o quê? Quando foi passado 4 mols de elétrons, depositou 2 mols de C. Tá? Aqui tem a resolução, vamos lá. Agora, por último, para o C, a carga dele é Z+, então eu vou precisar de Z elétrons para formar 1 mol do elétrons, mas formou, o que o exercício fala que formou? 2 mols de C. Então, 2 mols de C. Fazendo a regrinha de 3, multiplica cruzado. Z vezes 2 igual 4 vezes 1. Quanto que é 4 vezes 1? 4, isolando Z, vai ficar Z igual a 4 dividido por 2. Z igual a 2. Então, a nossa carga do nosso íon C é 2 mais. Beleza? Então, olha, a quantidade de elétrons passado foi a mesma e a quantidade depositada foi diferente. Tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. Certeza? A certeza absoluta, professor. Olha, agora eu vi firmeza. Boa tarde, bom dia, boa tarde, Sandrinho. Vamos lá. E o último exercício que eu quero trabalhar com vocês é esse daqui, ó. Tá? Último exercício, prometo. Tem-se 2 cubas eletrolíticas ligadas em série, tá? Contendo, respectivamente, na solução nitrato de cobre, nitrato de prata e sulfato de cobre. Depois de certo tempo de eletrólise, interrompe-se o circuito elétrico. Retiram-se os cátodos de ambas as células e perde-se o conjunto. Verifica-se que os 2 cátodos juntos tiveram um aumento de massa de 7 gramas. E aí ele deu a massa aqui do cobre e da prata, e ele pede para a gente calcular as massas de prata e de cobre depositadas em cada eletrodo e a quantidade de elétrons que percorreu as células. Então, vamos desenhar aqui, ó. A gente tem 2 cubas eletrolíticas separadas. Aqui. Tem que ser separado. Se a cuba for junta, vai depositar o eletrodo ou metal mais nobre. Por isso que tem que fazer em cubas separadas. Então, elas vão estar conectadas em série. Tá? Numa delas vai ter, na primeira delas, nitrato de prata, AgNO3, e na segunda, sulfato de cobre. Beleza? Então, é isso que ocorre. E aí ele fala o seguinte, que foi passado eletricidade, não falou o valor da corrente, não falou o valor do tempo, e ele falou que juntos, depois, o aumento de massa foi de 7 gramas. Tá? Como que a gente vai resolver isso? Vamos começar pela letra A. Na eletrólise, pessoal, o que a gente percebe? Se eu usar... Oi? O que nós percebemos... Não entendi, Danilo. É o que nós percebemos mesmo? Isso. O que a gente percebe?
Para formar 2 mols de prata, eu tenho que usar 2 mols de elétrons. 2 íons prata mais 2 elétrons formam 2 mols de prata. E o cobre 2 mais 2 elétrons formando cobre sólido. Pessoal, a prata, sempre que ela formar compostos, ela sempre vai formar com uma carga positiva. Sempre, tá? O cobre, ele forma tanto com 2 cargas positivas e com uma. Mas quando ele está ligado ao sulfato, que é a maioria dos exercícios, esse grupo sulfato aqui tem 2 cargas negativas. Então, o cobre vai ter que ter 2 positivas para neutralizar. São os que mais a gente usa na deposição de eletroquímica, tá? Esses metais. Beleza? Então, aqui, ó. Aqui estão as reações de redução. Agora, ele fala, pessoal, que a soma das massas deu 7 gramas. Olha, aqui, 2 mols de prata são 2 vezes 108. 1 mol de prata, o exercício falou que é 108. 2 mols de prata é 2 vezes 108. E aqui nós temos 1 mol de cobre. Aqui, 1 mol de cobre. Cada mol de cobre são 64 gramas. Tá? Por isso que é 1 vezes 64. Agora, 2 vezes 108 é 216, 1 vezes 64, 64, vai dar uma massa total de 280 gramas. Tá? Então, a massa aqui depositada vai ser de 280 gramas, se for seguindo essa estequiometria. Só que aqui, ó, ele falou que a massa depositada é 7 gramas. Então, olha, se eu passar a mesma quantidade de corrente pelas 2 cubas aqui, passando a mesma quantidade de corrente, deixa eu desenhar melhorzinho aqui, ó. A mesma quantidade de corrente passada, mesma quantidade de carga, perdão, passada pelas 2 cubas aqui, pessoal, vai depositar o dobro de mols de prata, porque a redução da prata só usa um elétron. Então, aqui, passando a mesma quantidade de carga, vai depositar o dobro de mols de prata em relação ao cobre, porque o cobre usa o dobro de mols de elétrons. Até aqui, tranquilo? Então, olha, por que a prata eu multipliquei por 2? Porque a redução da prata só ia usar um elétron. Então, eu multiplico por 2 para utilizar a mesma quantidade de elétrons. Então, olha, pela estequiometria, 2 mols de prata é 2 vezes 108, vai estar para 1 mol de cobre, que é 1 vezes 64. 216 mais 64, tá? 280. Só que aqui ele falou que a quantidade formada do nosso exercício não foi 280, foi 7 gramas. Então, a quantidade depositada de prata é X e de cobre é Y. E aqui a gente vai ter regras de 3 agora. Primeiro aqui, ó, para o cobre. A gente usa essa parte. Para o cobre. (64 vezes 7, Y vezes 280. Então, coloca aqui, ó, 64 vezes 7 igual Y vezes 280. Beleza? Faz essa regra de 3 aqui, resolve. Vamos lá. 64 vezes 7 dividido por 280 igual a Y. Resolvendo essa conta aqui, a gente tem a massa do Y formado, tá? Que é a nossa massa de cobre. Tá bom? Resolvendo aqui, ó, e para prata, o que a gente vai fazer? 216 está para 280 gramas. X está para 7 gramas. E aí resolve multiplicação cruzada. (216 vezes 7 igual X vezes 280. Resolve isso aqui, a massa de prata vai ser 5,4 gramas. E a massa de cobre, 1,6 gramas. Beleza? Então, essa aqui é a resolução. Tá? Carol, Sandrinho e Danilo. Tranquilo? Entenderam a lógica do exercício? Tranquilo. Não é tão simples, não, né?
Eu sei que não é tão simples, é um exercício vestibular. Esse exercício, se for cair na federal, por exemplo, vai cair na segunda fase, tá? É um exercício pesado. E a letra B, a quantidade de eletricidade que percorreu as células. E aí é o seguinte, pessoal, para calcular a quantidade de eletricidade, a gente vai usar a relação, tá? 2 vezes 96.500, porque 96.500 é 1 mol de elétrons. Como na redução de 2 mols de prata, 2 Ag+, mais 2 elétrons, forma 2 Ag, eu estou usando 2 mols de elétrons, eu multiplico por 2. Vai formar 2 mols de prata. Por isso que eu multiplico 2 vezes 108. 108 é a massa molecular da prata. Tá? E aí, o que a gente faz? Aqui a gente vai cair o quê? A massa depositada de prata foi 5,4, a gente calculou na letra A, e aí é uma regra de 3, tá? Multiplica aqui cruzado, vai ficar 2 vezes 108 vezes Q, igual a 2 vezes 96.500 vezes 5,4, tá bom? Isolando o Q é igual a 2 vezes 96.500 vezes 5,4 igual a 2 vezes 108. Resolvendo essa continha aqui, a gente vai ter o valor da corrente, da carga, desculpa, passada, que é uma carga de 4.820 coulombs, que é o que o exercício pedia. Como as cubas estão conectadas em série, a quantidade de carga que passou pelas duas séries foi igual, tá bom? Beleza? Também, não é um raciocínio assim simples, tá? Um exercício pesado esse daqui. Eu não lembro qual, desculpa, eu tirei ali o cabeçalho, qual universidade que foi, mas é um exercício pesado, tá? Poderia, em vez de usar a massa da prata, podia usar a massa de cobre. Também daria, tá? Só que aqui, ó, em vez de 5,6, a gente calculou no exercício anterior que a massa de cobre foi 1,6. Então, a gente achar a carga, você pode ver aqui que o valor deu exatamente o mesmo, tá? Porque a quantidade de carga passada pelas duas cubas foi igual. Beleza? Pessoal, como é que vocês estão preparados para a nossa avaliação de semana que vem? Tudo tranquilo? Firme e forte, né, professor? Firme e forte? Posso caprichar na avaliação? Pode. Vocês ouviram? Todo mundo que está assistindo aqui vai assistir, está ouvindo. O Sandro falou que é para caprichar. Então, não. Depois não. Reclama. Caprichar do jeito bom, né? Claro. Não pensaria diferente. Galerinha, certeza mesmo, sem dúvidas. Então, se for assim, a gente se vê de novo segunda-feira, tá? Bom final de semana para vocês. Se prepare. Segunda-feira estará disponível a minha avaliação. Eu farei ela hoje à tarde. E segunda-feira estará disponível. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, não deixem de falar comigo. Faça a tarefinha, eu acho que eu coloquei 2 exercícios, 3 exercícios para vocês fazerem. Essa parte exige treino. Se surgir dúvida, me comunique, entre em contato comigo que a gente resolve. Beleza, pessoal? Beleza, professor, beleza. Juízo, adoro vocês, obrigado pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor, tamo junto.